Aleluia. Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: quando eu disser três, você libera para ela uma palavra profética que vai determinar o rumo daquilo que Deus nos confiou como verdade para a nossa vida nessa noite. Quando eu disser três, você vai olhar para ela ou para ele e vai dizer para esta pessoa apenas uma palavra e só. Não é que você vai dizer só isso não, é que a parte do e só você diz também, tá? Quando eu disser três, você vai dizer assim: apenas uma palavra e só. Tudo que você precisa é apenas uma palavra. Você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar onde você deseja. Você só precisa de uma palavra e só. Abra comigo a sua Bíblia aí onde você está agora. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Obrigada, meu filho. Você está bem? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu posso virar o retorno só um pouquinho em direção para mim? Posso? Só um pouquinho só, pastor. Isso. Aí você pode diminuir, pode abaixar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ficou show. Obrigada. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Pastora Jerusa, muito obrigada, viu? Eu amo a sua vida. Gente, quem conhece a pastora Jerusa aí, diga glória a Deus. Gente, conhecê-la é uma honra, é um privilégio. Pastora Jerusa, ela é de verdade, né? Ela é isso aqui que vocês estão vendo mesmo. É aquela pessoa que me dá muita esperança quando eu vejo e muita saudade quando eu vou embora. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, dizer que você está maravilhosa. Meu Deus, ela tá com essa cintura dela. Ai, meu Deus do céu, eu amo muito. Tá com uma cinturinha de pilão. Tá inspiração pura. Cadê nosso pastor? Trabalhando. Ela disse que alguém tem que trabalhar. Pense num homem que trabalha, né? Um pastor de Deus, do céu. Creio que vou conseguir vê-lo antes de ir embora. Deus abençoe toda essa igreja. Irmãos, eu não consigo assim, apesar de já ter aberto o texto, pregar logo de cara, sem primeiro mencionar de forma honrosa essa galera que trabalha para preparar uma conferência com tanta qualidade, né? Deus abençoe o ministério de louvor e adoração dessa igreja, que não é normal. Vamos combinar que você visita outras igrejas, eu também, e a gente sabe quando uma coisa não é normal, né? Então, glória a Deus pela vida de cada músico dessa casa, pela vida de cada obreira. Quem aqui foi bem recebida hoje, diga aleluia! Mano, você pode vir para cá com o maior nível de depressão que tu é curado no corredor antes de entrar aqui nessa porta. Porque você vai entrando até assim, né? E daqui a pouco ela, você já vai assim, eu sou maravilhosa. Deus abençoe cada obreiro, cada obreira dessa casa, cada servo, cada líder de caravana, porque eu sei que tem gente daqui, tem gente de tudo que é canto, né? Isso aí, vamos aplaudir ao Senhor por toda a equipe de trabalho dessa casa, dessa conferência. Parabéns. Glória a Deus, glória a Deus. E tem um povo meu aí também, ô glória. Deus abençoe, amém. Obrigada, vocês me inspiram muito mais do que pensam que eu inspiro vocês, de verdade. Que bom ver que vocês estão aqui, é bálsamo para a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. Glória a Jesus. Gente, e esse casal aqui, que eu não sei se é um casal, eu digo casal por ser um homem e uma mulher, né? É a pastora que estava aqui. Isso, pastora Laís.
E o pastor ali, o irmão tocando chofar. Hã? Não, então, eu digo por estar ser um homem e uma mulher. Rapaz, eles tocaram o negócio, mas quando parou de tocar, eu vi o coração dele bater aqui. Eu falei, rapaz, tocar isso não é qualquer coisa não, hein? Tocar esse negócio deve ser uma coisa bem difícil. E ele tirou um som, e a pastora Laís aqui, e papapá, que eu falei, Jesus, não ficou um capeta. Na rede, eu vou te dar um conselho. Hoje o céu está aberto, pede o que você quiser, o que você precisar. Porque quando o irmão ali e a pastora começaram a tocar esse negócio, falei, Jesus, o que é isso? Eu me senti em Israel rodeando ali na frente. Eu achei até que Jericó tinha voltado a existir. Que Deus abençoe, que Deus continue dando fôlego. Que autoridade, que autoridade. Deus abençoe. Meu Deus, glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. A partir do verso 24 em diante, Deus confirmou essa palavra no meu coração como direcionamento para a tua vida nessa noite. Diz assim o texto. Eu falei do verso 24, não foi? Não, é do 23. Diz assim, tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, que estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E daquela hora em diante o discípulo passou a recebê-la em sua casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo, e chegaram-na à sua boca. E quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas e fossem tirados os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não o puderam. Contudo, um dos soldados lhe transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram, para que se cumprisse a escritura que dizia, nenhum dos seus ossos será quebrado. Diga amém por essa palavra. Aleluia, diga glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa, quando eu disser 3, você libera para ela uma palavra profética que vai determinar o rumo daquilo que Deus nos confiou como verdade para a nossa vida nessa noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para ela ou para ele e vai dizer para esta pessoa apenas uma palavra e só.
Não é que você vai dizer só isso não, é que a parte do e só você diz também, tá? Quando eu disser 3, você vai dizer assim: apenas uma palavra e só. Tudo que você precisa é apenas uma palavra. Você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar onde você deseja. Você só precisa de uma palavra e só. Eu sei que quando a gente vê pessoas chegando em lugares que a gente gostaria de chegar, ou vivendo coisas que a gente gostaria de viver, ou quando nós queremos realizar o cumprimento do propósito que já descobrimos que Deus tem com a gente, normalmente a gente dá mais atenção para o que a gente não tem, pensando na falta do recurso, pensando na falta do apoio, pensando na falta de tudo aquilo que você não tem e que consequentemente ao longo da sua vida você constitui como impedimento para que você possa viver a realização do seu propósito. Então você vai começando a construir uma lista de coisas e gasta seu tempo buscando a Deus, para que Deus possa te conceder essa lista de coisas que você acredita que sem elas você não vai conseguir viver o que você tem que viver. Que sem elas você não vai conseguir chegar onde você tem que chegar. E aí você acaba gastando muito do tempo de relacionamento que você vive com Deus, pedindo coisas que você acha que são imprescindíveis, quando na verdade nenhuma delas é prioridade. Ao longo da nossa vida, a verdade é que a gente vai sendo guiado muito mais por vista do que por fé. Eu estou falando aqui de uma realidade, tá bom? Ao longo da nossa vida, mesmo da vida cristã, mesmo da vida do crente, a verdade é que ao longo da nossa jornada de vida, a gente vai sendo muito mais guiado por vista do que por fé. A fé vem pelo quê? Ouvir. E o ouvir do quê? Da palavra de Deus. E a vista, ela concede o desejo da concupiscência da nossa carne. Logo, é muito mais fácil acreditar nas coisas que eu vejo do que acreditar nas coisas que eu. E aí, sem perceber, quando você entende que Deus tem uma obra na sua vida, você começa a achar que colar com pessoas, que criar uma network, que fazer igual a alguém que já faz, vai desenvolver em você o que de fato você precisa para chegar ao lugar que Deus determinou para você. E não que isso não seja verdade, mas nesta noite nós precisamos desmistificar a realidade e dizer que esta não é toda a verdade. O restante é consequência de quem já tem uma palavra, porque quem não tem uma palavra pode ter tudo. Pode ter a network, pode ter os contatinhos, pode ter o patrocínio, pode ter a veia, a técnica, o viés, a oratória, a retórica, o dom, pode ter o dom. Mas se não tiver de Deus não vai chegar em lugar nenhum. Ou se chegar em algum lugar, não determinará que este lugar é o lugar da sua realização. Não determinará. Porque o único lugar que te realiza é o lugar onde você vive o cumprimento e a totalidade daquilo que Deus determinou para a sua existência. E você não consegue chegar a este lugar sem a orientação da palavra de Deus. O mapa que te leva para lá está aqui. A bússola que te faz chegar lá está aqui. O que te sustenta quando falta o patrocínio, a network e até a habilidade para desenvolver o dom está aqui. É por isso que eu te digo, pode faltar tudo, só não pode te faltar isso aqui. Palavra. Mas a verdade é que com o passar do tempo, estamos dando muito mais ênfase para aquilo que vemos do que para aquilo que ouvimos. E hoje Deus quer fazer um caminho de volta com a gente. Hoje Deus quer nos trazer a lembrança, por exemplo, do lugar que Ele tirou a gente. Do lugar onde Ele ampliou
a nossa visão de expectativa de futuro quando a gente não tinha nada. Porque eu sei que eu estou falando com gente aqui que hoje está muito melhor do que já teve um dia. Psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, a nível de relacionamentos. E Deus te visitou e tudo que Ele te deu quando te encontrou foi apenas uma palavra. E naquela ocasião, isso foi o suficiente para você chegar onde você chegou. Só que de um tempo para cá, você adquiriu tanto dom, tanta técnica, tanto contato, tanta habilidade, que te parece que você tem condições de dar continuidade sozinho nessa jornada. E é por isso que de um tempo para cá tu tem ficado confusa. É por isso que de um tempo para cá você ora, mas não sente, busca, mas não entende a linguagem das respostas. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, lembra? Quando eu te chamei não foi para andar por vista. Lembra? Quando eu te chamei não foi para realizar a concupiscência da carne. Lembra? Quando eu te chamei, eu te chamei para andar por fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a minha voz. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a minha palavra. Preste atenção. Você não foi orientado e orientada para viver o tipo de vida que hoje você vive na presença de Deus. Camille, por que você está falando assim? Porque 90% das pessoas que estão aqui já estão desenvolvendo relacionamento de maturidade com Deus. Camille, como é que você sabe disso? Porque eu ainda ouço a voz de Deus. E nessa jornada, nesse seu caminho, você foi educado, doutrinado a viver de acordo com a palavra. E quando você tenta trocar a forma como você entende, como Deus fala com você, a vista pode ser concreta, mas ela muito mais confunde do que te ajuda. E eu posso provar. Você quer ver? Maria Madalena, quando vai à porta da sepultura, poucos versículos depois desse, no capítulo 20 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ela vai para buscar Jesus, ela o procura, e em dado momento ela olha, pensa que é o jardineiro, mas você sabe que já era o Cristo ressurreto dentre os mortos. E ela olha para ele, fala com ele, que é quem ela buscava, que é quem ela procurava. Quem está lembrando do episódio, diga amém. Momento da ressurreição, quem não conhece, ouve que você vai entender. Ela está ali por causa dele, ela foi buscar a ele, ela perseverou na busca dele, e agora ela está diante dele. Jesus, inclusive, não tinha absolutamente nada para fazer ali, a não ser honrar a expectativa de Maria. Mas ele não se ausenta dali enquanto não suprir a busca dela. Ele fica ali. Jesus não está plantando, Jesus não está regando, Jesus não está colhendo, Jesus não está falando com o anjo, Jesus não está curando ninguém. Ele está ali parado. Que horas ele ressuscitou? Segundo o relato do texto, antes do romper da alva, ainda na madrugada. Já podia ter ido buscar os discípulos no caminho de Emaús, que foi a primeira coisa que ele fez depois que ressuscitou dentre os mortos. Mas não, tem que esperar, porque a dona Maria cismou que ia buscar ele, e ele vai honrar a busca dela. Então ele fica ali parado esperando que ela o encontre. Só que ela o encontra, mas não o vê. Ela o vê, mas não o discerne. E ela estava buscando ele. Será que ele mudou tanto assim? Ou será que é porque a dor tira de gente a força da palavra e começa a nos impactar com o que vemos nos olhos? E eu posso provar. Sabe por que eu posso provar isso? Não eu? Porque a palavra garante que os discípulos eram os únicos que tinham da parte de Jesus uma promessa de que ele ressuscitaria. Os únicos. Jesus já havia liberado sobre eles uma palavra 3 vezes, 2 por parábolas e uma falando diretamente que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressurgiria dentre os mortos. Só que olha que coisa interessante, a dor, o que é a dor? O impacto do Calvário, João 19, a gente já vai para lá. Lá em João 19, aquilo que eles estão vendo rasga as emoções da esperança. Porque a dor tem o poder de dilacerar. A dor, ela tem o poder de te fazer esquecer as coisas mais bonitas que o céu já te falou. Só que deixa eu liberar de Deus uma palavra para a sua vida. Nada do que o Senhor já declarou sobre você
muda em razão do que você vai passar. Nada do que o Senhor já liberou sobre você muda em razão da dor que você vai passar. É por isso que Ele libera a palavra antes da traição chegar. É por isso que Ele libera a palavra antes da dor te visitar. É por isso que Ele te libera a palavra antes da mágoa te dilacerar. Porque a palavra vai te sustentar quando as emoções virarem frangalhos dentro de você. E aquilo que Ele falou não muda em razão do que você vai passar depois. Mas tem uma coisinha que acontece, e isso acontece com praticamente todo mundo em 100% dos casos. O que, Camila? A memória recente da dor, seja de uma doença, seja de um diagnóstico, seja de um trauma, seja de uma traição, ela é tão latente que me faz esquecer o poder da palavra. Ela é tão latente que me faz esquecer o poder da promessa. A impressão que a gente tem é que a palavra caiu em razão do que aconteceu depois. Mas a maior certeza que temos é que a palavra foi dita antes, não porque ela cai em razão do que vem depois, mas porque ela continua sustentando, independente do que vai acontecer depois. Jesus libera essa palavra e Ele diz aos discípulos que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Maria ouve isso porque ela estava entre os discípulos o tempo todo, em tempo integral. Ela também ouve que Ele ressuscitaria, mas o choque do Calvário, o que é isso? O choque da dor. Completa aí para mim, por favor, o choque da... Vem, o choque da dor. O texto relata que esse dia ficou embaçado. Olha para quem está do teu lado e diga: tem dia que embaça. Fica confusa as coisas. Tem dia que a incredulidade te tenta tão de perto que ela não vem só te fazer duvidar da promessa, ela vem te fazer duvidar de Deus. Tem dia que a incredulidade, por causa do choque da dor, da desesperança, do trauma, seja lá o que for, ele é tão abusado e ele chega tão de perto que ele não te faz duvidar do cumprimento da promessa. Ele te faz duvidar da existência do teu relacionamento com Deus. Ele diz assim: será que Deus existe mesmo? Ou será que você acreditou num movimento ritualístico e cultural chamado igreja? Se você ainda nunca foi tentado por isso, é porque ainda não doeu tanto. Porque quando dói muito, irmão, quando dói muito, aquilo que parecia ser certo, a tentação faz virar areia na mão e ostenta isso na nossa cara. E isso mexe com a gente, porque Deus não fez a gente para ser sobrenatural, Deus fez a gente para ser humano. O choque da dor do Calvário foi tão grande e tão relevante que Maria agora está vendo o alvo de tudo que ela buscava, mas não consegue discernir. Por quê? Porque o choque da visão do que aconteceu 3 dias anteriores tira dela o foco de quem é Jesus agora, porque ela só consegue lembrar de como Jesus era naquele dia. Desfigurado, semblante de dor. Aquilo que ela considerava sobrenatural agora está morto em carne como qualquer ser humano. É você pegar as tuas certezas, e nesse caso que é Cristo, colocar na mão de um homem na condição de verbo feito carne, e depois ver esse homem ser chicoteado, esbofeteado, agredido, dilacerado e sepultado. Então é inevitável se perguntar: aonde eu tenho colocado as bases da minha vida? Em alguém que hoje é e amanhã não é mais. Pense nos níveis de tentação. Ela agora está diante de Jesus, mas ela tem tanta certeza que vai encontrar um corpo morto. Vamos lá. Ela tem tanta certeza que vai encontrar o corpo de um... Vem, meu filho. Ela tem tanta certeza que vai encontrar o corpo de um... que ela não considera que quem ela busca está falando com ela vivo, porque na cabeça dela eu vou buscar o morto, eu vou cuidar do morto, eu vou embalsamar o morto, eu vou levar incenso para o morto, porque quem eu amo está morto, o que eu quero está morto, o que eu preciso está morto, o que eu desejo está morto, então eu vou falar com o morto, ajudar o morto. Só que Jesus está? Mas a memória da dor roubou dela a lembrança da promessa. A memória da
da dor roubou dela a lembrança da promessa. Eu vou falar de novo, porque tem homens e mulheres que vieram aqui para ouvir de Deus resposta, e Deus está falando contigo. A memória da dor roubou de você a lembrança da promessa. A memória da dor não tem o poder de roubar a promessa. A memória da dor não tem o poder de roubar a promessa. Se a promessa é de Deus, ela vai se cumprir, sim ou não? Sim ou não? Então a memória da dor, o tamanho da traição, o levante da rebeldia, não importa quantos açoites, não importa quem zombou, não importa quem pendurou, não importa quem traiu, não importa se está tomando Rivotril e voltarei no mesmo dia, não importa, nada disso tem o poder de anular a promessa que já foi liberada sobre a sua vida. Camila, mas se isso é uma verdade, por que está doendo tanto? Porque não anula o cumprimento, mas quando rouba de mim a lembrança. Porque a alegria dos nossos dias em caminhar com Deus não é só de ver o cumprimento da promessa, mas é ver que nós lembramos do que Ele fala. Só que aqui só tem dor. Então ela está falando com quem ela busca. Esta pessoa está viva, é só um exemplo, mas ela não reconhece, mesmo falando tete a tete, de frente. Maria não está conversando com Jesus de costas, Maria está conversando com Jesus de frente. Só que vendo-o, ela não reconhece. Agora olha que loucura, e é por isso que eu provo que ela estava de frente. Eu não, a Bíblia. Quando ele diz: mulher, por que choras? Rapaz, eu acho isso tão lindo, porque ela está no jardim, Jesus está ali, ela pensa que é o jardineiro, e não é ela que vai procurar Jesus, ou o jardineiro. É Jesus que, vendo ela ali, diz: mulher. Porque Jesus, quando é bom, mas quando é terrível, ele é melhor ainda. Mulher, por que choras? A quem buscais? Está percebendo que o que ela foi buscar achou ela? Eu vou falar de novo que você não entendeu, não. Normalmente, o que você busca é você que acha, porque você está buscando. Só que o que ela foi buscar, achou ela. Mulher, por que choras? A quem buscais? Ao meu mestre. O senhor viu quem pegou ele daqui? Se o senhor viu quem pegou e sabe para onde foi, fala para mim que eu vou aonde ele estiver. Ela diz assim: eu irei e o buscarei. Maria ainda está buscando, mas Jesus já encontrou. Só que, mesmo estando diante dos olhos dela, ela não o... Aí, vendo que ele não dizia mais nada, olha o texto. Ela vai embora, tanto é que ela está de costa de partida para quem vai embora, que ele grita. Camila, como é que você sabe que ele grita? Tem ponto de exclamação na frase. Maria! Ela está olhando, pastora Laís, para ele. Ela está vendo ele. E ela não reconhece, porque a dor faz você anular o poder de uma fé que vinha pelo ouvir, pela constatação de uma visão que agora só acredita no que vê. Então ela está agora diante dele, mas não reconhece. Mas quando ela vira as costas, aí não ativa a visão, porque de costas eu não vejo nada. Agora ela vai ativar a audição, e com a audição ativada, ele grita: Maria! Olha para o texto em casa que você vai ver. Antes dela se virar, ou seja, antes de ver. Diga comigo, antes de ver. Diga de novo, antes de ver. Diga mais rápido, antes de ver. Antes de ver, isso aqui parece cena de filme. É ele nas costas dizendo: Maria! E ela, antes de virar, enquanto virava-se, ela vai dizendo num ângulo de 90 graus: Rabone! Ela também responde em tom de emoção, de alegria. Tem um ponto de exclamação: Rabone! O que acontece? Ela ouve a voz. Vem comigo, igreja. Ela ouve a voz. Ela é orientada pela voz. Ela é guiada pela voz. Ela foi educada pela voz, doutrinada pela voz.
Porque Jesus educa pela voz, orienta pela voz, ensina pela voz, apacenta pela voz. Foi ele que disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. É a voz, catuca 3 aí, diga, é a voz. É a voz. Não é o que você vê, é o que você ouve, é a voz. Jesus não ensina pra gente nada baseado em visão. Ele ensina a gente baseado em conhecimento, em voz. É por isso que para nós, aonde está o santo sudário não faz a menor diferença. É por isso que para nós, se Jesus tinha aparência do louro dinamarquês da Alemanha ou do bruto judeu oriental, não faz a menor diferença. Porque não são os olhos, não é a sandália, não é a roupa, não é o cálice da ceia, não é o santo sudário. Ele disse: as minhas ovelhas vão saber quem sou eu por causa das minhas palavras, do som da minha voz, daquilo que eu falo. Quem é Jesus? Vamos no melhor relato da biografia que temos no Novo Testamento sobre Jesus. Melhor relato de biografia do Novo Testamento, na minha opinião, sobre Jesus é o de João. É o mais completo, porque ele não predata em Maria, ele predata em Gênesis. E como é que ele começa dizendo? No princípio era o Verbo. Verbo. Verbo é o quê? Diga comigo, a palavra. Então vou perguntar de novo. Verbo é o quê? Palavra. No princípio era o Verbo. É assim que João fala de Jesus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nele estava a vida. Nele quem? Que é quem? E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. E as trevas não prevaleceram. Está dizendo que não lutaram? Não. Está dizendo que não? Está dizendo que não tentaram? Não. Está dizendo que não? Olha para mim. Ao longo da sua jornada de vida e relacionamento com Deus, as trevas vão tentar. Só que Deus te reúne de vez em quando numa conferência como essa para dizer: te lembra, não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Vai tentar, mas não vai prevalecer. E não prevalece sobre a vida de quem? Não prevalece sobre a vida de quais? Dos quais? Daqueles que andam não por vista, mas andam por fé. É essa que só é verdadeira e genuína se estiver embasada na... Mas estamos considerando a palavra de Deus como coisa abstrata. Ouvimos Deus liberar palavras da Bíblia, da boca de pessoas que usam as palavras de Jesus, e consideramos isso como frase de efeito. Só que hoje Deus te trouxe aqui para dizer: minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Você precisa aprender a considerar a palavra de Deus mais sólida do que o chão que você pisa. Sinta a solidez desse chão aí agora. Sinta, sinta. Isso. Está firme ou não está? Está firme ou não está? Está seguro? Sente seguro? Sente? Sente? Agora olhe para a cobertura desse teto lindo. Olhe. Se chover lá fora, chove aqui dentro? Porque nós estamos com? O Senhor está dizendo: esse chão, se a gente entrar com a britadeira, a gente muda esse piso do dia para a noite. Esse chão que agora é firme e seguro para você. Esse teto que está todo linear e maravilhoso, se o pastor quiser mudar de lugar, ele arrebenta com tudo, mete uma laje e joga mais um andar para cima, se quiser. E com uma empreiteira, em menos de 30 dias a gente faz isso. Esse chão que você tem por certo, esse teto que cobre a sua cabeça, pode ser mudado a qualquer momento. O Senhor está dizendo: se você entendesse que o que eu liberei sobre a tua vida te cobre mais do que esse teto e te dá mais segurança do que o chão que você está pisando, você trafegaria na palavra, andaria pela palavra, pregaria a palavra, oraria a palavra, acreditaria na palavra, manifestaria a palavra, porque céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Olha para quem está do teu lado aí de novo e diga para essa pessoa: basta uma palavra. Grita para ela aí, diga uma palavra. Grita para ele aí, diga uma palavra.
não ter a Bíblia inteira de cabeça, não faz de você um perdedor. Porque não é sobre o quanto você conhece, é sobre o quanto que conhecendo você aguenta reter. Aguenta praticar, aguenta segurar, aguenta crer. De tudo que você ouve aqui, não interessa quem é o pregador. Se ele prega muito, se ele prega pouco, se ele tem unção, se ele não tem. Porque o que Deus faz reagir na sua vida não é aquilo ou a forma com que eu prego, mas sim a forma como você recebe. Por que numa sala como essa, todos ouvem a mesma coisa, mas não vivem da mesma maneira? Porque não é sobre o quanto o outro fala, é sobre o quanto eu sou capaz de reter aquilo que eu ouço. Vivemos um tempo onde as pessoas estão considerando a palavra algo emocional, que só pode se manifestar na durabilidade de um culto. E isto está completamente equivocado. Como a irmã que contou o testemunho aqui diz, jamais entre num lugar onde a palavra vai ser manifestada e considere isso apenas um evento social, porque senão você só vai viver bem das 7:30 da noite até as 11 da noite. Quer viver bem de verdade? Tudo que for falado entre 7 e 11, bota no teu coração, coloca na tua mente, leva para a prática da tua vida. E aí você não terá apenas horas para edificar uma vida, mas terá uma vida. Aleluia, para viver o cumprimento de tudo aquilo que Deus já falou. Diga comigo, palavra. Tá fraco, diga palavra. É tudo que você precisa. O mundo vai tentar te dizer que não. Só que você tem que entender que é essa palavra aqui que vira a chave na vida das pessoas. Só que enquanto você achar que Bíblia é para dar direção para culto, você ainda não entendeu o livro que você tem em casa. Isso aqui é para mudar a sua história para sempre. Camila, mas eu acho que tem coisa na minha vida que não acontece porque eu não tenho fé o suficiente. Se você não tem fé o suficiente, então é porque você não está absorvendo palavra o suficiente. Nunca coloque na conta da fé o que está na conta da palavra. Camila, eu não entendi, vai entender agora. 80% das pessoas que estão aqui normalmente colocam na conta da fé aquilo que não receberam, dizendo assim: eu não duvido que Deus tem poder para fazer, o problema é que eu não tenho fé o suficiente para receber ou crer. Mas e se eu te disser que se você souber qual é o lugar que a palavra de Deus deve ocupar na tua vida, a fé não será um sentimento, será uma consequência? Como assim? Você não vai precisar forçar para ter fé. Em razão da palavra que você tem, a fé será uma consequência do quê? De alguém que recebeu uma... Irmãos, isso está claro, o problema é que às vezes a gente não lê. Mostre para mim na criação do mundo, céus e terra, aonde a fé manifestou a realidade do poder de Deus. Em absolutamente lugar nenhum. Gênesis capítulo de número 1, no princípio o céu, no princípio a terra era sem forma e vazia. Significa que não havia nada. Aí o texto continua dizendo o que havia caos. Ele diz, no princípio os céus, ou a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, o Espírito de quem? O Espírito de quem? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e... Então preste atenção. A terra era sem forma e vazia, diga comigo, nada. Só caos. Só que Deus estava presente, porque caos não assusta Deus. O texto diz que apesar da terra estar em trevas por não existir nada, seu Espírito está presente. Não é o Espírito de Satanás, não. É o Espírito de Deus. Quer ainda ouvir coisa melhor? O texto diz que ele não está parado, ele se move sobre a face do abismo. Então diga para mim, tem Deus ou não tem? Está se movendo ou não está? Agora responda com inteligência e não com emoção, porque a Bíblia não é o que eu sinto, a Bíblia é o que é. Respondendo com inteligência, sem medo. Diga para mim, Deus está se movendo, mas está fazendo o quê? Criando o quê? Enquanto ele se move, você vê sol?
Enquanto ele se move, você vê lua. Enquanto ele se move, você vê separação do firmamento. Mas é Deus se movendo. Deus se move, mas não faz. Mas o verso 3 aparece. E no verso 3 não é mover, é o quê? E disse Deus: haja luz. Haja luz. E o que aconteceu, igreja? E houve luz. O que nós vemos aqui? Duas verdades. E eu volto para João 19. Primeira, quando Deus disse haja luz e houve luz, quem foi que disse amém? Tá ligado, Jeová? Quem foi que disse eu concordo? Quem foi que disse eu creio? A manifestação de fé em Gênesis 1 para que haja manifestação de mundo. Vou aperfeiçoar a pergunta. A manifestação de fé em Gênesis 1 para que haja manifestação do poder de Deus. Mas há poder de Deus, há ou não há? Há poder na sua palavra, sim ou não? Então responda para mim, tem fé em Gênesis 1? Tem gente com medo, vou perguntar de novo. Tem fé em Gênesis 1? Porque se tiver, me mostra onde está. Porque a única coisa que eu vejo é manifestação de... Vai ouvindo até o final, não começa a dizer que eu sou herege antes de eu concluir. Não há manifestação de fé, o que há é manifestação de palavra. E ela foi suficiente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas Deus movia antes, movia ou não movia? Estava presente ou não estava? Estava em movimento ou não estava? Mas não fazia? Porque mover não traz palavra. Mover não traz transformação. E quem me conhece sabe, eu não tenho nadinha contra mover. Está na dúvida? Entra no YouTube e vê quando Deus me pega. Creio no mover, creio no sobrenatural, creio na manifestação, mas não leva a mal não. Tem gente que entra no culto vazio, move e volta vazio. Aí você diz, mas não tem Deus? Tem. Ele se move no Espírito de Deus. Não é criancice, não é meninice, tem pureza. Mas por que a vida não transforma? Porque só tem mover. Aí mover só move você. Se tivesse palavra, mudava toda a realidade à sua volta. Mudava a tua casa, mudava a tua empresa, mudava teus negócios, mudava tuas finanças, mudava teu sentimento. Mas não, a gente só quer sentir. Porque sentir é mais legal que saber. Saber não tem emoção. Pergunta para quem está tentando concluir a faculdade se é legal. É uma prova. Legal é um diploma. Legal é dizer, eu me formei. Pergunta para quem está fazendo o TCC se é legal. Não é, não. É uma prova. Mas lá, não adianta dizer, eu sinto que eu sou psicóloga. Minha irmã, ou você sabe a ciência da psicologia, ou você não se forma, camarada. Tem esse negócio. Faz assim então. Quando tua vida der ruim, não procura um médico não. Procura alguém que acha que é médico, que sente que tem aptidão para medicina. Camila, eu procura ele na cirurgia. Fala para ele, eu vou vir aqui e quem vai me operar é o senhor. Você faria isso? Porque não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que você... Não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que você sabe. Aí a gente olha para a Bíblia, porque aqui é crente, todo mundo é espiritual, a gente não quer saber, porque saber dá trabalho a beça. Ou você acha que por ser coisa de Deus não dá trabalho? Você quer ter poder de Deus, mas não quer saber. Bota quem sabe para pregar no YouTube o dia inteiro e você acha que isso substitui. Por quê? Porque enquanto alguém fala lá, você sente aqui. Mas quando acaba, manda pregar de novo tudo que eu preguei. Não lembra, porque esse tipo de coisa não é apenas sobre o que você ouve da boca do outro, mas é o quanto você de fato aprendeu. De fato você sabe. Tá aí comigo a galera que é do curso e não me deixa mentir. É o pessoal que trabalha na mentoria comigo. Gente que investiu, porque conhecimento não é de graça. Você acha que uma enciclopédia bíblica boa custa quanto?
Aí o povo vê a gente aqui em cima, não leva mal não, eu estou atacada, eu estou passando mal. Sabe quando você acha que Deus vai recolher, então tu não tem mais nada a perder? Vou entregar tudo. Aí você está aqui em cima, e a pessoa pensa assim, mas é só uma hora. Não me irrita não, garota. É que nem quando o cara estuda, eu não estou falando de mim não, estou falando da gente. Quando o cara estuda para ser, sei lá, um eletricista, um engenheiro elétrico, outro trem difícil. Aí você chama esse cara quando tu vai fazer a tua casa. Tu diz, ó, cuida da engenharia elétrica da minha casa. Aí o cara vai lá, traça um risco, faz uma conta e te dá o orçamento, tanto. Quê? Mecânico honesto, que não adultera nada. Tu vai lá e diz, faz o orçamento, aí o cara vai comprar a coisa original. Não vai fazer misturinha atrás da oficina. Aí ele, pum, te dá lá. Você chegou no desespero do carro, cuida disso aqui. Ele vai lá e cuida. Aí ele fez tão rápido que você não aceita ser tão caro. Não, rapaz, isso aí tu fez muito rápido. Tipo assim, o cara usa meia hora, 30 minutos, e te cobra um serviço de R$350, um exemplo. Trocou uma peça, engatou um negócio, Quer? Não vou pagar nada? Você tá louco? Tu quer me enganar? Bandido, sem vergonha. Aí começa a detonar o trabalho do cara. Só porque ele fez em 30 minutos. Fez em 30 minutos, porque enquanto o pessoal gastava o dinheiro, ele estava lá, pegando peça de motor para montar, desmontar, tentando aprender, fuçar um jeito mais rápido, um jeito de conseguir agilizar a vida dele, a vida dos outros. Aí você diz, não, vou no fulano de tal, ele jamais me cobraria isso. Pois é, e jamais te entregaria em 30 minutos. Ia te enrolar uma semana, enrolar 2. E às vezes não é porque ele quer fazer isso de maldade, ele simplesmente não aprendeu tanto quanto o outro, ele simplesmente não sabe tanto quanto o outro. Aí você pensa que o que você está pagando é 30 minutos. Não, o que você está pagando foi o dia que ele não foi para a festa para carregar carro. O que você está pagando foi o dia que ele deixou de viver a própria vida para poder otimizar a sua vida, melhorar a vida dos outros e ter a sua melhorada também, porque inteligência é via de mão dupla. Você facilita a vida de todo mundo, mas quando a gente vem para o mundo espiritual, quando a gente vem para o setor igreja, a gente só quer trabalhar com o que sente. A gente não aceita ter que fazer nada na área da consciência. Parece que a gente tinha que pegar a carta de Paulo e dizer sobre o que ele falou acerca de culto racional e rasgar e dizer, não, se não for sobrenatural, não presta. Só que ninguém vive uma vida santa a vida inteira vivendo sobrenatural todo dia. Vai ver a igreja, Camila, a igreja primitiva e a igreja apostólica era a igreja que teve o poder, o Espírito Santo desceu, labareda de fogo sobre a cabeça, língua repartida, vento, barulho, mas vai olhar o antes desse dia. O antes desse dia está escrito que eles não se reuniam para falar em língua todo dia, não. O texto diz, e reuniam-se todos os dias para orar, em cada alma havia temor, a palavra era ministrada. Isso quanto tempo? Eu não sei, mas o texto diz que durante todo o dia era assim que eles viviam. Vá ver onde estão as pessoas que querem viver de sobrenatural o tempo todo. Igrejas que só querem viver o sobrenatural não aguentam 5 anos. E não é porque não quer pagar o preço da unção. Não é isso, não. Não tem a ver com unção, não. Tem a ver com conhecimento, com manifestação da palavra. Resultado. A gente vê hoje gente que é fácil no sentir, que ama um mover, mas não promove nada, não constrói nada, não transforma nada, não cresce nada. Literalmente, ou com certa literalidade, não há nada mais do que emoção que o evangelho tenha criado em sua vida. É só sentir? Não, é saber. É saber. Volta para Gênesis 1 e eu volto para João 19. Gênesis 1. É Deus que está movendo. Eu não estou dizendo que não é Deus. Só que Deus só reage para a transformação diante de uma coisa. Nem a mim, nem a você. Nem aos meus sentimentos e nem aos seus.
Vá olhar para a Bíblia e veja para quais pessoas as orações eram respondidas quase que imediatamente. Não era gente que orava, eu sinto. Era gente que orava e dizia, porque tu disseste que faria. Eram pessoas que manifestavam a palavra que Deus havia liberado diante do próprio Deus. Que é uma lembrança, uma recordação para edificar a tua fé. Olha para Moisés, como é que um homem sujeito às mesmas paixões como eu e você, num deserto conduzindo o povo, vai convencer Deus de fazer uma decisão contrária a que ele diz que tomou. Qual? Deus chega vendo a rebeldia do povo e diz, Moisés, tira teu povo diante dos meus olhos, porque eu vou consumi-los no furor da minha ira. O que Deus está dizendo é, eu não vou matar eles daqui a 40 anos não, eu vou arrebentar com todo mundo, e agora? Aí Moisés já começa a conversa, que é uma oração, dizendo assim, meu povo não, teu povo, porque lá em Êxodo 3, ou seja, quando tu apareceste para mim naquela sarça, tu não disse vai libertar o teu povo, tu disseste vai libertar o meu povo, o povo é teu. Já conseguiu parar Deus para conversar. Aí Deus diz assim para ele, então tá bom. Estou parafraseando para a gente entender. Então tá bom. Vamos começar uma nova descendência em você. Aí ele diz assim para Deus, e como vai ficar tudo que tu dissestes a Abraão? Olha para mim, Deus não é vacilão. Deus está fazendo isso para manifestar o coração de Moisés. Só que Deus só para ouvir e só para falar com quem coloca diante dele mais que sentimentos. Coloca o quê? A sua. Porque Deus não tem obrigação de reagir a sentimento. Mas ele se responsabiliza imediatamente com quem é responsável. Com a sua, ele guarda. Se você guardar de Deus uma palavra, Deus vai velar para cumprir essa palavra. Com todo respeito, mas eu vou falar a fim de promover transformação para a sua vida. Ao invés de dobrar o joelho e passar o dia inteiro dizendo, Deus, mata fulano porque me ofendeu, faz justiça a ciclano porque fala mal de mim. Comece a dobrar o joelho e lembrar quais foram as palavras de promessa que Deus liberou sobre a tua vida. E você vai ver Deus movendo o braço dele muito mais rapidamente ao seu favor. Aí olha de novo para Gênesis 1. O autor da carta aos Hebreus vai dizer assim, a fim de que não pareça que sou eu que estou inventando. O autor da carta aos Hebreus vai dizer assim, porque céus e terra, tudo que existe e há, os mundos e tudo que há neles, não foram criados por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Então responda para mim, quando Deus cria tudo que existe, Deus dependeu de fé para criar? O poder de Deus depende de fé para se manifestar? Não, Deus é poderoso, creia eu nele ou não. Camila, mas eu já sei disso, mas está precisando levar isso para a tua vida prática. Por que para a vida prática? Porque você sabe que Deus é poderoso, mas quando você não recebe algo que Ele mesmo te prometeu, você tira da conta dele e bota na conta da ausência da tua fé. Só que o problema não é falta de fé, o problema é falta de manifestação de palavra. Vou explicar e você vai entender melhor. Deus não depende da minha fé para ter poder de fazer? Mas por que eu creio? Porque a minha fé não é para dar para Deus poder de fazer. A minha fé é para me dar poder de receber aquilo que Deus já fez. Então preste atenção. Quando eu quiser orar para receber algo que sinto, ou melhor, que sei que Deus me garantiu pela sua palavra, eu não oro os meus sentimentos, eu oro eu vou te provar. Ezequiel capítulo 37. Presta atenção no texto. Para de romantizar a Bíblia e vamos ler do jeito que está escrito. Ezequiel capítulo 37. O Senhor o arrebata numa visão. Lança ele no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. Ele pega o profeta, coloca ele no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqueles ossos representam Israel e o texto diz que eles estão sequíssimos. É uma visão, só para ter certeza que você está comigo, complete. É uma... Pega ele pela mão, joga ele no meio e o texto diz que deixou ele lá. Não tem Deus numa figura, numa imagem com ele no vale. O texto diz que a mão pega ele, arrebata, joga no meio do vale e ó... Está sozinho.
Só que mesmo sozinho ele ouve uma. Então a voz do Senhor se manifestava. E o que Deus falava com ele na visão? Ouça: filho do homem, poderão viver esses ossos? Resposta dele: Senhor Deus Jeová, tu sabes. Olha, analisa friamente. Ezequiel deu a expectativa dele sobre o vale? Ezequiel demonstrou fé, que é expectativa sobre alguma coisa acerca do vale? É o próprio Deus que está lhe fazendo uma pergunta, filho do homem, para aferir a expectativa dele. Poderão viver esses ossos, Senhor Deus Jeová? Tu sabes. O que ele está dizendo nisso aqui? Interpretação de texto. Sobre esse vale eu não sei nada, mas sobre o Senhor. Então entenda, olha o que Ezequiel está dizendo. Sobre esse vale eu não sei de nada, mas o Senhor eu sei que o Senhor pode. Então olha o que Ezequiel está dizendo. Isso não é sobre o que eu penso. Isso não é sobre a fé que eu tenho no vale. Isso é sobre o conhecimento que eu tenho de quem tu és. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Vamos esmiuçar melhor. O que ele está dizendo é: eu não posso falar do que eu não conheço. Eu não posso falar do que eu não sei. Sobre esse vale eu não sei nada, mas sobre o Senhor eu sei o suficiente para saber que nesse vale o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. É isso que significa. Não é particular interpretação, é isso que significa. Aí ele diz assim para Ezequiel, e eu quero que você me mostre onde que sentimento entra no vale. Aí ele diz assim para Ezequiel: filho do homem, então profetiza. E a gente imagina que Ezequiel abre a boca e começa a profetizar, mas lê a Bíblia. Não é assim não. Filho do homem, então profetiza. E Ezequiel não abre a boca para falar, porque ele não tem o que dizer, porque não tem expectativa nenhuma no vale. Então me disse o Senhor: profetize assim, filho do homem. 2 pontos. Aí é Deus que fala. Vento dos 4 cantos. Aí ele diz: vento dos 4 cantos. Deus diz: sopra neste vale. Aí ele repete: sopra neste vale. Diga-lhe assim, filho do homem. 2 pontos. Ossos secos. Aí ele diz: ossos secos. Deus diz: ouvi a palavra do Senhor. Ele diz: ouçam a palavra do Senhor. Diga-lhe assim, filho do homem. Aí ele começa a dizer. Você sabe o que Ezequiel disse por conta própria? A gente chama ele de profeta, e não é porque ele revelou, é porque ele repetiu. Ezequiel não revelou nada no vale. Nenhuma unção sobrenatural desceu para lhe dar autoridade para ministrar sobre o vale. Simplesmente ele repetia o que Deus dizia. Agora diga para mim, logo após repetir as palavras que o próprio Deus havia dito para ele, independente da fé que ele tinha no vale, o que o texto nos afirma? Que de repente, enquanto ele falava, ele ainda não tinha terminado de profetizar, ele ainda não tinha terminado de entregar a mensagem, mas o texto diz que enquanto ele falava, levanta a mão e coloca no ombro do vizinho aí, por favor. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus tão grande hoje aqui. Irmão, tem chave na tua vida e vai virar hoje, vai virar pela palavra. Vai, bota a mão sobre o ombro do vizinho e diga para essa pessoa: não precisa inventar. Não, prega aí para ela, repita e diga: não precisa inventar, é só repetir o que ele já te disse. Lembra das promessas, repete a palavra, repete a palavra, e
ela será o suficiente para trazer vida no vale, para trazer cobertura sobre a sua cabeça, para trazer transformação ao redor do seu ambiente. A palavra de Deus é o suficiente. Não precisa dizer que viu o que não viu, não precisa falar que ouviu o que não ouviu. Está com medo de alguma coisa em casa? Não precisa esperar o dia que eu vou ter agenda para orar na tua casa. Abre a Bíblia e anda pelos cômodos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E não vai ter capeta que fique dentro daquela casa. Quem trouxe a Bíblia, quem trouxe o livro, quem trouxe a palavra, levanta ela. Levanta ela agora. Olha para quem está do teu lado e diga: aqui, aqui, eu tenho tudo que você precisa, tudo que te sustenta, tudo que te garante. Vem, Camila. Tá dando lugar para mover? Tô. Porque mover não traz palavra, mas palavra traz mover. Mover que transforma, mover que liberta, mover que restaura, mover que muda. Deus colocou uma palavra no meu coração para essa noite. Na hora eu não entendi direito, mas agora eu estou entendendo perfeitamente. Deus te trouxe aqui para te dizer: sai do pessoal e entra no espiritual. Vai ver, você está como eu e não entendeu direito, mas vai entender. Sabe por que a leitura está em João 19? Sabe por que a leitura que fizemos está em João 19? Porque esse é um dos textos em que a gente mais vê a manifestação literal daquilo que estamos tentando entender aqui nessa noite. Sobre fé e palavra, sobre sentimento e palavra. Quando você bota a fé na área do sentimento, ela não resolve nada. 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 Aonde ficam os sentimentos, as emoções? Na alma. Responda para mim, onde ficam os sentimentos e as emoções? A alma só fala do que sente. Por isso a nossa vida deve ser guiada pelo Espírito, porque o Espírito governa. E o Espírito consegue fazer a separação do que é real e do que é emocional. Só que nós estamos vivendo um tempo aonde os crentes só querem andar de acordo com o que sentem. Se ele não sentir um arrepio, Deus não está no culto. Se ela não chorar, o culto não foi bom. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: nós vamos amadurecer o nosso relacionamento ainda esse ano. João capítulo 19, você vai ver um homem como eu e você no que tange a sua fragilidade humana. João, não estou falando de Jesus agora, estou falando de João. João tem o herói de sua trajetória, o alvo que motiva a sua carreira, preso agora numa cruz. Como eu disse no início, a exemplo do encontro de Maria Madalena e Jesus, que também por acaso está aqui no Calvário, você vai ver Jesus vivendo o maior momento de dor, angústia e agonia da sua vida. Mas posso te falar, é angustiante e agonizante para ele. Não há nada que eu possa falar aqui que retrate o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós. Porque não é só sobre sentir dor no corpo, é sobre ser abandonado pelo próprio Pai. Elohim, Elohim, labak sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? Por essa nem ele esperava.
Entenda, entre aspas, o que eu estou dizendo. Jesus vai ser abandonado pelo próprio Deus, porque aquilo que cobre de pecado sobre ele agora não permite que o Pai esteja ali. Então eu estou falando sobre alguém ser deflorado, violado em toda a tricotomia do ser, espírito, alma e corpo, no físico, nas emoções e no espírito. Naquela hora ali, quem orienta o Cristo que conhecemos na nossa humanidade não é a alma dele. Também não é o físico, porque não há mais nele força. O que governa o controle daquela situação, para não haver loucura, devaneio, visto que é 100% homem, é o espírito, que ao longo de toda uma vida é muito bem alimentado, até porque João disse, o verbo é ele. Ali tem palavra. Quem tem palavra não se perde. Você pode fazer até igual Jesus, chorar de dor e angústia, mas se perder. Tem dia que você queria ter coragem de dar a louca, mas não consegue. Não consegue. Dependendo do nível que o seu espírito é alimentado pela palavra. Tem dia que você faz de tudo para entrar na carne. Você diz assim, quer saber? Cansei, eu vou lá, vou dar na cara dela. Tu te prepara para ir e diz, hoje eu vou falar tudo o que eu quero. Mas no caminho, o Espírito vai dizendo, você não é igual, você é diferente. Eu tenho uma... Aí muda aí. Tem muita gente aqui que estava doido para dar na cara de alguém. Muda, não muda? Porque aquilo que você alimenta vai te fortalecer. Então presta atenção para você entender. Nesse momento aqui, é um momento de dor, angústia e agonia. Agora quem rege é o Espírito. Porém, no caso de Maria, a mãe de Jesus, você não consegue ver o Espírito regendo. Ali é alma, emoção, é mãe. É mãe. Ela está chorando copiosamente. Jesus vai ter que promover uma adoção no Calvário para tentar compensar o trauma de Maria. O que ela está sentindo ali é tão forte que, visto que ele não poderá restituí-la, ele compensa ela. Compensa. Ouça isso. A Madalena, se já estava desesperada 3 dias depois, imagina como é que ela estava na hora. Chorando. O texto diz que elas choravam muito. João não fala que está chorando, até porque foi ele que escreveu. Está ali, vendo tudo. Pense agora ver a pessoa que você ama e sabe que é inocente ser torturado até a morte. Pense agora você ver isso de perto e não poder fazer? Não poder fazer? Bagunça a emoção ou não bagunça? Perturba a mente ou não perturba? O texto diz que ele não vai fazer nada, ele fica ali parado olhando. João vai viver uma coisa que Deus não quer que você viva mais, e por isso ele me mandou abrir João 19 em 3 pontos. Eu vou encerrar a mensagem. Primeiro ponto, quando ele está vendo tudo isso acontecer, lembra, Calvário é momento de dor e agonia. Quando ele está ali naquele momento, João poderia ter levado tudo para o pessoal, num afã de loucura, ter pego uma pedra e tacado na cabeça de um soldado. É o tipo de coisa que a gente faz, não com a nossa razão, mas com a nossa emoção. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu já vi mãe entrar na frente de R15 como se fosse papel. No devaneio, você se sente capaz de fazer coisas que não está habilitado a fazer, mas pensa que pode fazer. Só que João não vai levar isso para o emocional em momento nenhum. E eu vou te dizer por quê. Aquilo que ele tem de abastecimento da informação do profeta Isaías está na sua memória, de acordo com a cultura judaizante, desde os 7 anos de idade. Camila, eu ainda não entendi, vai entender agora. Quando um judeu nasce, ele precisa saber o que diziam os profetas maiores acerca do Messias. E dentro daquela cultura, nestes dias, ou naqueles dias, toda criança de 7 anos para cima, ela começa a decorar, ela tem de cor a palavra messiânica dos profetas maiores. Ela tem de cor, está na cabeça
cabeça dela. Então ela vai crescendo, e aquilo que ela aprendeu ela jamais esquece, porque o que você ensaia você esquece, mas o que você aprende você não esquece. Então entenda isso. João está olhando aquilo dali e de repente, envolto em dor, sentimento, angústia e agonia, do nada, abre aspas, ele lembra Isaías. E o que é que dizia o profeta Isaías? Tudo sobre esse momento, absolutamente tudo. Tudo. Isaías relatou o Calvário antes do Calvário chegar. Isaías relatou a entrega messiânica de Cristo antes do Messias aparecer. E ele que tinha a palavra, completa para mim, para a gente terminar junto. Ele que tinha, lembrava de tudo, a despeito da dor que sentia, porque preservou mais anos guardando palavra do que guardando sentimentos. Daí agora ele olha, pega umas vestes, pegam a túnica, uns dizem vamos rasgar, outros lançam sorte sobre ela. Não senta não, meninos, podem vir para cá. Vocês já iam vir mesmo? Ou ia sentar? Senta aqui em cima comigo, para a gente terminar junto. Enquanto ele olha tudo aquilo, ele lembra Isaías. Aí ele diz assim: pegaram as suas vestes, sobre a sua túnica lançaram sortes. Olha o que ele diz: foram isto que os soldados fizeram. Aí ele diz: porque a escritura dizia, vamos trocar a escritura por palavra só para simplificar, porque a palavra sobre Jesus, dita pela boca do profeta Isaías, dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Mas peraí, João, você acabou de dizer que quem fizeram isso foram os? Foram quem? Então decida, João, foram os soldados ou foi Isaías? Aí eu vejo ele me respondendo enquanto eu leio: foram os soldados a mando de Isaías. Sabe o que o texto significa? Não fizeram isso porque quiseram, não fizeram isso só porque eram maus, mas segundo o relato de Isaías, isso aqui é a perspectiva de João, quem está comigo diga amém. Ele está dizendo, fizeram isso porque já havia uma palavra dita sobre Jesus, entregue pela boca de Isaías, que dizia que as suas vestes seriam repartidas e que sobre a sua túnica iriam lançar sortes. Camille, o que isso tem a ver com a minha vida? Deus está dizendo, quando eu liberar uma palavra sobre a tua vida, ou quando você trouxer alguma das palavras que eu já liberei sobre a tua vida, você vai sair do pessoal de tudo que fazem contra você e vai começar a entender que o que estão fazendo contra você não é só manifestação de ódio ou de vingança, mas é manifestação da palavra para cumprir o propósito. Camila, ainda não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo, não é a tua cunhada, não é o teu sogro, não é a vizinha, não é perseguição, é porque a palavra que eu determinei sobre a tua vida precisa ser cumprida por intermédio de alguém. Então para de dizer é inimigo e começa a dizer é funcionário da profecia. Tem gente que vai te perseguir, vai te afrontar, vai te humilhar, mas Deus não quer que você leve para o pessoal. Catuca alguém aí agora e diga, sai do pessoal, sai do pessoal. Não é carne nem sangue, não é carne nem sangue, é que sobre a tua vida tem uma palavra, sobre a tua vida tem uma palavra. Tem gente que manifesta ódio pela palavra, odiando você. Camila, mas eu não fiz nada para fulano, não precisa fazer. Jesus disse assim, vão odiar vocês, mas vão fazer isso por causa de mim, porque a minha palavra está em vós. Olha para quem está do teu lado e diga, quem te odeia, não te odeia, odeia tua promessa, tua palavra, odeia o Cristo que tua vida carrega. Só que hoje Deus te trouxe no Mulheres de Ousadia para dizer que ousadia não é bater boca no WhatsApp.
para dizer que ousadia não é printar e mandar pelo direct. Deus está dizendo, sabe o que é ousadia? Ver o mal te afligir e nem ele saber o porquê está te afligindo, e alguém perguntar, está sabendo? Viu fulano, quis te sujar, quis rasgar tua túnica, quis vender tua veste, duvidou do teu ministério. Eu vou lá na casa dele agora. Quer que eu mande um recado? Não precisa mandar nada não, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Deixa cumprir, deixa cumprir, deixa cumprir, deixa cumprir. Prega para 3 aí, diga, deixa cumprir, deixa cumprir, deixa cumprir. Não é o inferno não, é Deus manifestando a sua palavra. E quando ele ordena, até o diabo obedece. Está trabalhando de graça. Sai do pessoal. Essa pessoa que você está nutrindo sentimento de vingança, de justiça própria, Deus está dizendo, ela não é teu inimigo, ela é teu cumprimento. João olha para aquilo e ao invés de odiar os soldados, ele não fala nada. Aí eu começo até a entender, humanamente falando, por que Jesus é alvejado por eles, rasgado por eles, açoitado por eles, e no final, ao invés de dizer justiça, ele diz, Pai, não impute sobre eles esse pecado. Aí você começa a entender, sabe por quê? Porque no final, Pai, eu sei que tudo isso só está acontecendo porque sobre a minha vida tem uma, e quando eu tenho uma palavra, até quem me odeia coopera. Quando eu tenho uma palavra, até quem me persegue ajuda. Olha para a vida de José, no dia da reconciliação, os irmãos ficam desesperados e dizem, irmão, não mata a gente não, por causa do que a gente fez contigo. Ele diz, eu jamais mataria, porque eu cheguei aqui por causa do que vocês fizeram comigo. O que vocês usaram para mal, Deus transformou para cumprir sua palavra. Oh, levante a sua mão. Eu quero declarar que ainda este ano vai se cumprir sobre a tua vida uma palavra, e dentre muitas que Deus vai cumprir, eu declaro sobre a tua vida que este ano você verá o cumprimento da palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Quando te mandarem recado de alguém dizendo, fulana te odeia, você diz assim, ó, como é que pode, rapaz, e me ajuda tanto. Tá trabalhando para cumprir, tá atrapalhando para cumprir, fofocando para cumprir, perseguindo para cumprir, falando mal para cumprir. No final não vai te destruir, só vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai trabalhar para você e não vai pagar nada, vai trabalhar para cumprir a palavra de Deus. João sai do pessoal e ao invés de nutrir ódio pelos soldados, compreende que é a palavra de Isaías, que é de Deus, em movimento no Calvário. Você tem que discernir as coisas. Olha para cá, filha, dá uma segurada no que você sente. Eu tenho uma tia que me ajuda em casa, e ela diz assim quando eu estou muito acelerada, Camila, e eu vou olhar toda agitada, e ela diz, dá uma segurada. Isso me dá uma irritação, menino. Na hora eu seguro, eu tô vendo que eu tô demais. Sabe o nome de quem está do teu lado? Se não sabe, pergunta agora. Pergunta, que eu vou te falar uma coisa que tia Mara me ensinou. Perguntou? Pergunta de novo, que é para não chamar o nome dela ou dele errado. Pergunta. Quando eu disser 3,
Chama ela pelo nome dela. Chama ele pelo nome dele. Peraí, no 3. Quando você ser chamada pelo nome ou chamado pelo nome e olhar para essa pessoa, estende a mão assim, ó, e diz: dá uma segurada. No 3, tá? É 1, é 2, é 3. Grita o nome. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Para de bater boca em comentário. Para de bater boca em WhatsApp. Para de falar o que você sente para todo mundo. Dá uma segurada, porque a palavra de Deus está em movimento. A palavra de Deus está se movendo para cumprir. Para cumprir. Vai ficar melhor. Quem quer ver ficar melhor, diga amém. Se você der uma segurada, você vai conseguir discernir algumas coisas melhor. Não precisa falar mais nada não, só faz assim. Já pegou a senha, né? Quando você vê um irmão muito atribulado, qualquer coisa, e a outra pessoa não está discernindo, você só... Escute. Quando você dá uma segurada, como diz Tia Mara, o cérebro oxigena melhor. E quanto melhor o cérebro oxigena, melhor você pensa. Aí ouça isso. Ele discerne Isaías no Calvário. Aí ele não fala nada. Agora quem vai mostrar que discerne tudo é quem tem a palavra, Jesus. Jesus já está crucificado, prestes a morrer. Só que ninguém mata Jesus. Como assim, Camila? Ele diz: minha vida ninguém toma, minha vida eu. Jesus está dizendo: a morte até vai vir, mas vai vir na hora que eu deixar. Vai entregar o Espírito. Só que ele não pode entregar antes de cumprir tudo. Vou falar de novo e você vai pegar essa senha antes do culto acabar. Ele não pode entregar, ele não pode ser livre daquele momento de dor enquanto não cumprir. Visto que a parte dos soldados já se cumpriu e que só falta um pedacinho para ele poder ser livre daquela agonia, ele não espera ninguém cumprir, porque ele sabe qual é a palavra que tem sobre ele. E é por isso que você precisa saber qual é a palavra que tem sobre você. Porque existirão momentos na sua vida que ninguém vai poder fazer por você. Porque tem coisas que só você vai poder fazer uma vez que você sabe qual é a palavra que você carrega. Então tem hora na vida, ouça isso, que não dá para você esperar ninguém fazer por você. Você vai ter que cumprir sozinho. Só que só consegue fazer isso quem sabe qual é a palavra que está sobre si. Jesus sabe, então presta atenção. Abaixa só um pouquinho, rapazes. Presta atenção, ele diz assim: vendo que tudo já estava consumado, tudo o quê? Tudo que tinha para cumprir, e só faltava uma coisa. Para que se cumprisse a escritura, ele disse: tenho sede. Analisa. Visto que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, ele disse: tenho sede. Se ele sabe qual é a palavra que está sobre ele, prova que ele sabe é que ele diz tenho sede, porque é a última coisa que falta cumprir para ele ser livre. Então ele sabia que ia dizer que tinha sede, mas ia beber? Sabia ou não sabia? Mas mesmo assim ele diz. Porque o que leva Jesus a dizer tenho sede não é a vontade de beber água, é a vontade de cumprir a... Então vou perguntar de novo. Não, irmão, eu prego, mas eu também fico impactada, porque é o Espírito Santo que fala com a gente. Ele sabia que não ia beber água. Ele sabia que o que iam dar para ele era vinagre, que ia ser pego com uma esponja dentro de um vaso que a gente considera de latrina. Por isso que era vinagre, porque era para limpar coisa suja. É isso que vão meter na boca de Jesus. E ele sabia disso ou não sabia? Sabia ou não sabia? Mas ele não pediu para beber água, porque sabia que ia beber vinagre. O que levou ele a fazer a solicitação não foi a vontade de saciar o corpo, foi a vontade de cumprir a...
Ouça, calma que eu ainda não apliquei, é porque você já pegou. Só que o que Deus está dizendo para mim e para você aqui é o quê? Que quando você sabe o que tem sobre a sua cabeça, por pior que tentam fazer parecer a sua vida, quando você sabe qual é a palavra de Deus que está para se cumprir sobre você, por pior coisa que você esteja passando, Deus está dizendo, você tem poder de acelerar o processo. A pastora ali estava falando algo e foi a tua boca que Deus usou e acertou meu coração como alvo para confirmar a palavra dessa noite. Essa palavra de hoje não era a que eu trouxe para pregar. A que eu trouxe para pregar é outra. Só que eu sempre peço a Deus sinal, por isso gosto de chegar na hora que o culto começa. E enquanto eu estava ali, você disse algo falando sobre o livro e disse assim, vai acelerar o processo. Deus disse para mim, diga para minhas filhas 3 coisas. A primeira, manda elas saírem do pessoal. A segunda, fala para elas que quando elas lembrarem e quando eles lembrarem a palavra que tem sobre a vida deles, sobre a vida dela, eles vão perceber autonomia no processo para acelerar. Eles vão se sentir habilitados para acelerar. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Sabe essa história que a gente vive dizendo, quando Deus quiser eu saio da prova? Quando Deus quiser eu saio da prova? Deus está dizendo, quando você souber o que eu quero, você sai da prova sozinho. Quando você souber, você sai na hora. Ele sabia da palavra e sabia que ia beber vinagre, mas ao invés de esperar alguma coisa acontecer, por vinagre parar na boca dele, ele não aguenta mais aquela agonia, visto que tudo estava consumado, quem acelerou o processo foi ele. Aí ele sai com essa, me dá aí, tenho sede. Que era o que faltava, pega a esponja, molha no vinagre, ísopo, boca de Jesus. Quando ele termina, enquanto embaixo o povo diz assim, enquanto embaixo, quem vê a gente passando por coisa que acha que a gente não sabe por que está passando. Porque quando o povo vê a gente no processo, quem está embaixo vendo a gente no processo, vamos zoar, vamos arrebentar, vamos humilhar, vamos... E a gente aqui no processo, vou tomar esse vinagre. Por quê? Por quê? Porque eu sei o que acontece agora, mas eu também sei o que acontece daqui a 3 dias. Eu também sei o que acontece daqui a pouco. Então veja, Jesus utiliza o conhecimento da palavra para acelerar o seu processo. Eu vou repetir de novo. Jesus utiliza o conhecimento da palavra, que ele sabia qual era, para acelerar o processo. Vou falar de novo. Jesus utiliza o conhecimento da palavra para acelerar o seu processo. Eu te ensinei a dar uma segurada, agora tu vai ensinar a acelerar. Olha para ele ou para ela e diga, acelera o processo, meu filho. Acelera o processo, minha filha. Faz o que tiver que fazer, bebe o que tiver que beber, pede perdão para quem tiver que pedir, abraça quem tiver que abraçar, desça onde você tiver que descer. Pense, 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 pense. Se só falta isso para ele sair daquele processo, vale a pena passar ou não vale? Vale a pena beber vinagre ou não vale? A minha avó Zilda, que já faleceu, ela diz uma coisa que eu nunca esqueço. Ela dizia assim, quem está me ouvindo, diga amém. Ela dizia assim, que é um ralado para quem já está quebrado? Você conhece isso de outro jeito, mas a minha avó era uma pessoa fina. Vovó Zilda era uma mulher direita. Então ela dizia assim, para de falar o que você fala, fica com vovó Zilda. Vovó Zilda dizia assim, que é um ralado para quem já está quebrado? Agora presta atenção. Jesus já foi açoitado, coroa de espinhos na cabeça, recebeu canada na cabeça quando já estava com a coroa, perfuração, sangramento, inchaço, moído, dolorido. Não tem palavras que retratem a dor de Jesus. Que é um vinagre para quem já tomou 40 nas costas? Eu não estou tentando diminuir o sacrifício, até porque o vinagre fala muito mais da humilhação do que da dor física. A
Aí eu vou trazer filosofia de vovó Zilda para você absorver a palavra no completo. Sabe o que Deus está dizendo? Filha, filho, você faz o muito, você se arrebenta, você faz o que tem que fazer, mas na hora que toca no teu orgulho, você diz, isso eu não faço. E Deus está dizendo, e se eu te disser que você já está todo quebrado? O que é um ralado para quem já está quebrado? Camila, não estou entendendo, então você vai entender que eu vou falar esmiuçado. Jesus te trouxe aqui para dizer, só falta você liberar perdão. Aí você diz assim, mas eu não ofendi? E o Senhor está dizendo, pois é, mas sabe qual é o problema? É que ele também não estava com sede não. Não que não estava com sede, mas melhor dizendo, podia até estar com sede, mas sabia que ia beber vinagre. Só que ele não pediu para saciar a necessidade, ele pediu para cumprir. Camila, ainda não entendi, porque a ofendida fui eu, o ofendido fui eu. Deus está dizendo, mas deixa eu falar uma coisa, dos errados eu não espero nada, mas de você eu estou esperando um posicionamento, de você eu estou esperando um aceleramento desse processo. Então minha filha, liga para quem tem que ligar, abraça quem tem que abraçar. Ai Camila, mas o que pode acontecer? Ai, eu posso ser humilhada. Minha filha, se esse é o último estágio para você viver a honra, então deixa pisar, deixa humilhar. A gente é uva quando pisa o vinho vem, a gente é azeite quando espreme, o óleo chega. Agora vai ficar remoendo essa situação aí até quando? Deus está dizendo, eu te dei poder de acelerar o processo. É você que decide se fica pendurado aí ou se desce logo. Pergunta aí, confronta ele ou ela e diga, vai ficar pendurado? Ou vai resolver logo isso? Quem entendeu, diga amém. Terceiro e último. Agora ele já está morto. Porque o texto diz que depois de fazer isso, ele pode entregar o Espírito. Tem coisa aqui na tua vida, irmão, que não é dinheiro, é você cumprir a palavra. E teu espírito vai ser livre. Tu vai voltar a dormir, igual quando era criança, que dormia, acordava e dizia, ué, já está dia? Não é dinheiro, você diz, eu acho que eu não estou dormindo porque eu estou devendo cartão. O Senhor está dizendo, não, isso aí é espírito preso. É pendência na tua vida que mexe com teu orgulho e você não desata. Ai, mas eu vou ser humilhada, tu já está quebrada. Os processos que tu já passou, filha. Ô irmão, as coisas que você já viveu, desce logo. Camila, mas eu acho que fulano vai... Olha, fulano é tão cara de pau, que é capaz de eu chegar para ele e falar, olha, você me perdoa se eu te fiz alguma coisa. E ele olhar para mim e dizer, tá perdoado. Eu sei como é que é isso. Você olha, dá uma... e diz amém. Em casa, oxigena. Lembra que cumpriu e vai começar a perceber que está pronto para entregar o Espírito. Jesus é livre. Nessa hora ele é livre. Ele mesmo acelera o processo. Pode vir, rapazes. Ele mesmo acelera o processo. E depois que ele é livre e é morto, a palavra continua ali. Que loucura, hein? Porque o texto diz que ele já está morto. Completa aí para mim, por favor. Ele já está? Morto. Já está? Morto. Já está morto. E morto responde? Morto reage? Morto argumenta? Tem situações que enquanto você estiver presente, haverão coisas, circunstâncias que te impedirão. O que é isso? Existem momentos da sua vida que você vai estar presente, mas não pode fazer. Deus está dizendo, é a hora de você confiar tão somente na palavra. Porque olha o que vai acontecer no Calvário. João está tão impressionado que ele escreve assim, eu vi. E vou contar para vocês, para que vocês creiam que o testemunho dele é verdadeiro. Por que, João? Aí ele diz, ninguém me contou não, eu vi. Chegando-se a Jesus para arrebentar as pernas, porque era grande a preparação do sábado. Ah, Camila, mas era a sexta. Só que o sábado santo do judeu não começa no sábado, começa às 6 horas da noite da sexta-feira. Então por isso tinha que sair do madeiro. Aí vem os camaradas com um pedaço de pau na mão, arrebenta as pernas do primeiro, pau. Vão para o terceiro, já começou a acontecer coisa esquisita.
Para de botar na coincidência, para de botar na conta da coincidência coisas que vão acontecer por causa do poder da palavra. O que é isso, Camila? Ah, porque eu já passei tanta coisa, mas tem umas coisas que não estão acontecendo. Deus está dizendo, não é coincidência, é a minha palavra impondo limites. Arrebentam o primeiro, arrebentam o terceiro. Aí João diz, eu vi. Chegando-se porém a Jesus, visto que já estava morto, não puderam. Você pode querer arrumar a explicação que for. Você pode dizer que é porque José de Arimateia chegou. Você pode dizer que é porque preferiram a lança. Não, irmão, João sabia. Porque tudo que estava acontecendo ali batia com o que Isaías falou. Então, ao invés de botar na conta de qualquer conjectura, ele bota na conta da palavra, porque essa não falha. Ele diz, chegando-se porém a Jesus, não puderam. Aí João diz, porque sobre ele havia uma palavra que dizia, nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Camila, o que isso tem a ver com a minha vida? Recebe aí. Deus está dizendo, ei, haverão momentos que você não vai falar e não vai precisar. Haverão momentos que você não vai poder sair e não vai precisar sair. Haverá momentos que se você pudesse, você correria, mas não vai poder correr. Jesus está dizendo, quando todas as circunstâncias neutralizarem as suas forças, quando todas as circunstâncias neutralizarem o seu físico, fica tranquilo, a minha palavra vai te defender, a minha palavra vai te escudar, a minha palavra vai te ajudar. Jesus não se protegeu, mas foi protegido, sim ou não? Não se defendeu, mas foi defendido, sim ou não? João diz, porque sobre ele havia uma. Você só precisa. Você só precisa de quê? Fica de pé quem lembra de alguma palavra, nem que seja essa que foi pregada agora. Tem uma moça aqui que decidiu voltar para Jesus. Ela saiu do lugar e veio. Tem mais alguém aqui querendo fazer igual a ela? Mais alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor? Alguém aqui precisando reconciliar? Aqui dentro ou lá fora? Se tiver mais alguém, sai do teu lugar e caminha. Vem sobre essa palavra. Camila, sou eu, meu coração está queimando, eu quero voltar, eu quero fazer uma aliança. Vai pedindo licença, vai pegando os corredores e para aqui na frente também, ó. Dá teu jeito, dá teu jeito, dá teu jeito e vem. Vai pedindo licença e vem. Sai do teu lugar e vem. Camila, eu também preciso fazer isso. Eu preciso voltar, é hoje, é aqui e agora. Eu estou debaixo de uma palavra, minha vida tem promessa e eu estou distante das coisas que Deus falou. E hoje eu preciso voltar. Isso. Faça como elas, venha. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Vai vindo. Isso, vai pedindo licença, vai vindo. Camila, sou eu, é comigo mesmo, não precisa me chamar não. Eu sei que sou eu. Eu vou pedir às obreiras, por enquanto, para não acompanhar. Por quê? O espaço é pequeno e eu sei que tem mais gente saindo do lugar para chegar aqui. Tem mais alguém aí. Se essa pessoa é você, tira o pé do chão e vem. Vem logo, vem, volta. Volta, vem. Tira o pé do chão e vem. Sai do teu lugar e vem. Se é você, vem. Quem tem sede, vem. Quem está com saudade da presença de Deus, vem. Quem está afastado, vem. Quem precisa fazer um concerto, vem. Isso, vem! Oh, vem! Oh, aleluia! você é alguém, seja homem ou seja mulher, se você é alguém que deveria estar aqui
e diz assim: ah, Camila, eu tenho muita coisa para resolver, depois eu vou. O Senhor está dizendo: não, você tem que vir primeiro para resolver depois. Porque foi Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. Não, Camila, mas eu não sou casada. Não me interessa a tua situação. Pode ser tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Porque Jesus não disse se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não importa como você está, importa a sua decisão. Enquanto a igreja estende a mão, se você deve estar aqui ao invés de estar aí, sai correndo do teu lugar e vem para o altar. Porque nada pode impedir a tua decisão hoje. Estende a mão, igreja. Isso, vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Não, Camila, é que eu penso assim, olha, se eu estou aqui, eu posso ficar no meu lugar, porque Deus sabe. Ele sabe do meu coração, Ele sabe que eu amo. Sabe, mas não concorda que você fique aí. Porque isso não é coisa de Camila. Isso não é coisa de igreja evangélica ou católica. Isso não é coisa de padre ou pastor. Foi Jesus, isso está acima da religião. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse: mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também ficará envergonhado diante dos anjos e do meu Pai que está no céu. Presta atenção, olha o que ele está dizendo: que a maioria das pessoas que o amam de verdade não fazem com ele uma aliança, não porque não o amam, mas porque sentem vergonha. Camila, mas se eu sinto vergonha, o que eu faço? Mete a vergonha no bolso e vem com tudo. Por quê? A vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Camila, mas é que para mim esse mistério aí é muito arrochado. Tô vendo aí você meio ataviada. Eu tô te chamando para usar a roupa que eu uso, ô garota. Eu aqui por acaso disse: conhecereis o cabelo comprido e ele vos libertará. O que você vai vestir não interessa. O que me interessa é onde você vai morar. Camila, mas é que eu sempre ouvi dizer que a porta é estreita. Mudou o tamanho? Não, ela é estreita. O problema é que a gente gastou muito tempo dizendo que ela só é estreita. E sabe o que está na hora da gente também dizer? Que ela é estreita, mas sabe qual é o melhor? Está aberta. É estreita, mas está aberta. E Jesus está dizendo: passa por ela. Passa por ela, porque está aberta para você passar. Isso. Quantas almas, aleluia. E tem mais chegando, tem mais chegando, tem mais chegando. Presta atenção que vai ser assim. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Nunca. Eu não faço apelo, é convite. 1, 2, 3 e vem. Mas hoje está tudo diferente. Ó, se quem está do teu lado, pode vir, vai dar tempo, vem chegando. A outra está dizendo assim: peraí, estou esperando, vem. Se tiver alguém do teu lado que já serve ao Senhor e já confessou Ele como Senhor, a pessoa vai te responder assim, quando você perguntar: dá uma segurada. Ouça. Se ela não for, não tiver feito ainda uma confissão, você vai ter que responder para quem está te perguntando assim, ó: eu tenho que acelerar o processo. Porque Deus está falando comigo que você sabe qual é a palavra que tem sobre a tua vida.
E hoje você tem o poder de se tomar essa decisão. Camila, mas eu nem estou chorando. Salvação não é sentimento, é decisão. Não, mas é porque tem uma amiga minha que falou que no dia que ela entregou a vida para Jesus, ela ficou toda arrepiada. Eu não estou toda arrepiada. Quer ficar arrepiada, tira a roupa no frio. Salvação é decisão. Não, Camila, mas é que eu não sou crente não, eu sou desviada. Garota, não me irrita. Desviado não frequenta culto numa segunda-feira, uma hora dessa. Tu não é desviada, tu é afastada. Você vai perguntar assim, ó. Quando eu disser 3, você vai perguntar para quem está do teu lado. E aí? Se ele fizer, dá uma segurada porque já está tudo em ordem. Se ele respondeu ela assim, ó, para acelerar o processo, ele diz, quer que eu vá contigo? E aí traz ele. É 1, vira de frente. É 2. Pergunta, e aí? 3. Tem mais alguém para acelerar o processo? Se tem, vem. Se tem, acelera. Acelera. Tem? Se você correr, eu te espero. Tem? 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 Tem alguém acelerando o processo, vem. Chega um pouquinho pra cá, por favor. Só para elas acelerarem ali o processo. Ô glória, ih, tem mais uma correndo. Deixa acelerar, vem, vem minha filha, acelera. Mais alguém? Mais alguém? Precisando acelerar? Tem mais alguém pertinho, acelera, filha, acelera. Chega mais pra perto, gente. Isso, filha, corre, acelera. Eita, Jesus. Acelera. Bora, você sabe o que Deus tem contigo, acelera. Posso orar? Posso? Tem mais, tem mais. Então, peraí, vamos ver. Vamos ver se mais alguém chega. Vai orando que a oração... Eita! Vai orando que a oração acelera. Isso! Oh, eita, Jesus está acelerando, é muita coisa. Aleluia! Oh, glória! A vida de vocês vai andar, minhas filhas, vai andar. Mas Jesus acelerou uma renca ali que veio de rebanho. Rapaz, que coisa forte. Posso orar? Agora pode? Então estende a mão em direção ao altar de Deus. Vocês que estão aqui na frente, façam uma oração agora para Deus. No nome de Jesus, comecem a oração dizendo assim: Pai, em nome de Jesus, estou aqui no teu altar, te confessando. Fala isso aí, você e Deus, te confessando como meu único Senhor. A partir de hoje, minha vida é sua e de mais ninguém. Tu és o dono da minha alma. Pai, no nome de Jesus, como igreja, como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração, nós te pedimos, cumpre o que tu disseste que faria, porque tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos agora a salvação dessas almas, o perdão dos seus pecados. Nós declaramos agora que a partir desta noite, uma transformação maravilhosa vai começar a acontecer na vida delas. Enche elas do teu Espírito Santo, abraça elas com teu braço de amor, joga por terra toda a culpa, toda a condenação do pecado que havia contra elas, seja agora vencida e sem força. Joga por terra, Senhor. Ah, Pai, nós ministramos sobre elas alegria, 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 alegria da salvação. Alegria de saberem que a partir de hoje os seus nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia!
Pai, como igreja do Senhor, nós te glorificamos. Perdão, Senhor, eles não ouviram. Pai, como igreja do Senhor, nesta noite, nós te glorificamos, porque nesta noite, salvação e glória chegaram a esta casa. Em nome de Jesus, quem concorda, diga. Dê o melhor aplauso que você puder por essas vidas. O melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Vai aplaudindo enquanto elas voltam para os seus lugares. Vai aplaudindo. Vai aplaudindo, vai aplaudindo. Deixa eu só agradecer. Eu não posso sair daqui hoje sem agradecer. Quero louvar a Deus por essa igreja, por essa atmosfera e pela vida de cada um de vocês. Só a pastora Jerusa, a Raíssa e a Renata sabem como eu cheguei aqui fisicamente falando. Minha voz nem saía, né, Raíssa? Debilitada. Eu falei, meu Deus, eu tô indo pela fé. Porque a fé não sente, a fé sabe. Porque se vai pelo que sente, eu ia dizer, pastora, dá não. E como o Senhor me sustenta aqui nessa casa. Uma noite de edificação, de salvação de almas. Quem foi edificado e edificada aí, diga glória a Deus. Ninguém aqui foi mais edificado que eu, sabia? É o sentimento que eu tenho. Eu queria agradecer. Dizer, Ebenezer, até que me ajudou o Senhor. Eu falei assim para a pastora Jerusa, pastora, me ajuda aí no corre, que eu preciso sair de lá 10 horas da noite. Então assim, hoje enquanto eu pregava, me lembrei de Jeremias quando estava muito chateado com o ministério. E ele disse assim para Deus: não me manda mais que eu não vou. Ele disse isso, em outras palavras, mas foi o que ele quis dizer. Isso foi uma decisão que ele tomou. Ele quis tipo dizer assim, vou me aposentar aqui. Aí ele disse assim: mas enquanto eu falava estas palavras, a tua palavra era em mim, como um fogo que me queimava até os ossos. Sabe o que ele está dizendo? As palavras do meu cansaço, da minha desistência, são só minhas palavras. Mas o que me move mesmo não são as minhas palavras. O que me move são as tuas palavras sobre mim. Então hoje eu queria muito, eu sei que a pastora Jerusa ainda tem algo a fazer, e eu vou deixar ela fazer, né? Porque parece que tem cola aqui, mas eu vou devolver. Mas eu queria muito que você entendesse isso, que não é a sua perspectiva sobre você, mas são as palavras que Deus determinou sobre você, que vão determinar onde você vai chegar. E eu queria agradecer porque hoje eu vi isso acontecendo na minha vida, através da vida de cada um de vocês que estão aqui, e pela presença de Deus nesse lugar, tá? Deus abençoe de verdade. Eu vou entregar aqui, vou descer, vou pegar uma marmita top que prepararam para mim. Vou precisar ir, mas eu precisava deixar aqui a minha gratidão. Porque se não fosse Deus, através da vida de vocês, não teria sido como foi. Mas foi, porque nós estamos debaixo de um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Vocês são demais, nunca me acostumo, vocês são demais. Deus abençoe.